Filme do Godzilla é o que não falta por aí, né? Tanto no Japão, que é o seu país natal, quanto por Hollywood, né? Tanto é que esse ano, 2024, a gente tem dois filmes do Godzilla de dois países diferentes, né? Então, o que Godzilla Minus One tem de tão especial no meio de tantos filmes do Godzilla que já foram produzidos ao longo das décadas? Vou te dar uma dica. É óbvio. E aí galera, tudo certo? Aqui é o Guris e hoje eu vou falar sobre um dos meus filmes favoritos do ano, né? E que quase me fez chorar, por incrível que pareça. Mas antes, deixa eu falar um pouco sobre o nosso patrocinador de hoje. Mentira, não tem patrocinador, é só eu passando aqui para falar sobre o Eroceno, que é o meu universo de quadrinhos de super-heróis. Nele, uma moradora de rua afirma que o mundo vai acabar logo, né, no futuro, e a culpa é dos super-heróis que ainda não existem. Ou não existiam até aparecer Labirinto, um vigilante mascarado que começa a matar políticos e inspirar outros mascarados a aparecerem. Seria esse o início do fim? Você pode acompanhar o Eroceno o ano inteiro de forma exclusiva, escolhendo uma das opções de assinatura, que também trazem diferentes recompensas, como vídeos, pôsteres e muito mais. Vai lá no site para saber mais e para ver que tipo de leitor Eroceno você é e mais se encaixa. Mas melhor logo, antes que os super-heróis destruam o mundo. Godzilla Minus One se passa imediatamente após a Segunda Guerra Mundial e acompanha a história de Koichi Shikishima, um piloto kamikaze. Caso vocês lembrem do que eram os kamikazes, eram os pilotos contratados para literalmente se matarem pelo seu país. E que sobreviveu porque desertou, porque desistiu de ser kamikaze e volta para casa depois de uma pequena parada onde ele encontrou uma versão menos destrutiva do Godzilla, mas não menos assustadora. Quando ele chega em casa, ele encontra Tóquio devastada pelo bombardeio de Tóquio, né, que é um evento histórico real, e descobre que seus pais estão mortos, né? Carregando a culpa por ter sobrevivido, ele é ajudado por uma vizinha e passa a ajudar uma mulher que também perdeu tudo e que passou a cuidar de um bebê abandonado. 2 anos depois, o Japão já está se recuperando e tudo parece que está indo bem, até que surge uma nova ameaça. Godzilla, numa versão muito mais poderosa do que o Shikishima viu anteriormente, por causa de repetidos testes nucleares, que de início é enfrentado no oceano, mas logo se dirige para Tóquio, fazendo a população reviver o terror do bombardeio de 2 anos antes. Quem gosta de filmes de monstro, com certeza gosta de Godzilla. E mesmo que você não conheça a fundo o lore, como chamam os jovens hoje, a sensação é que você sabe o que é o Godzilla originalmente, né? O Godzilla, ele é a personificação do maior medo do japonês à época e talvez até hoje, né? Ou seja, a bomba atômica e principalmente suas duradouras consequências. Godzilla é isso, né? Uma alegoria para a bomba atômica e por isso que ele é visto sempre como imbatível e tão destrutível. É claro que, como ele está aí há muito tempo, ele também mudou muito com o tempo e já foi apresentado várias versões do personagem, né? De um monstro imbatível, ele já se tornou também um herói pro Japão, né? Quase um super-herói enfrentando outros monstros e salvando o Japão de outros monstros, né? Coisa que a gente viu tanto em versões japonesas quanto em versões americanas. Mas é claro que essa metáfora da bomba atômica, de uma forma geral, pelo menos, ela sempre foi um pouco mais sutil, né? Nunca apareceu interesse dos criadores dos filmes ficar fazendo uma palestra anti-guerra, mesmo quando esse era o tema dos filmes. E esse é um dos pontos onde Godzilla Minus One se destaca. O filme esquece completamente a sutileza e joga a história diretamente ali, né, no pós-Segunda Guerra, na Segunda Guerra, basicamente, e faz o Godzilla ser o resultado direto da Segunda Guerra, né? Mas óbvio que isso é impossível. Eu normalmente reclamo, tá, de como a sociedade de hoje simplesmente destruiu a sutileza na hora de contar histórias, né? Seja nas alegorias óbvias dos filmes do Snyder, que são vistas como geniais, mas são apenas o feijão com arroz jogado na tua cara, seja nos vídeos de final explicado que existem aos montes aí no YouTube, e até mesmo a aparente necessidade de muitos autores de serem explicitamente panfletários.
Eu sinto que a magia, né, e por algo mais sutil, mais elegante, tem se perdido num mundo tão voltado para a imagem que não nos dá tempo para parar para pensar no que a gente está vendo ou lendo. Mas, felizmente, essa falta de sutileza está longe de estragar o Godzilla Minus One. Pelo contrário, a falta de sutileza acaba sendo um ponto forte que permite ao diretor e roteirista Takashi Yamazaki se focar naquilo que é sempre o maior problema nas produções, pelo menos americanas, do Godzilla: os personagens humanos. Não me entenda mal, tem muita coisa do Godzilla para curtir nesse filme e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que o Yamazaki faz é criar uma história onde, por incrível que pareça, você fica interessado em acompanhar os personagens humanos, não só ficar testemunhando a destruição causada pelo Godzilla. Pegando como fio a ideia de uma criatura quase impossível de destruir e da morte inevitável, Yamazaki explora as questões de vida e morte e, mais importante, sobre o valor da vida e o valor da morte numa sociedade onde o sacrifício era visto como algo nobre e a sobrevivência em meio à guerra motivo basicamente de vergonha. Com isso, a história nos faz acompanhar a culpa do sobrevivente do personagem, como ele é levado a ajudar e ser ajudado por outras pessoas que igualmente perderam tudo. E vemos como a mentalidade de que sacrificar a própria vida é algo de valor pode ser limitada e desnecessária quando o que vale é, no fim das contas, a vida. E o filme não se isenta de falar de outros assuntos também, como a relação entre as pessoas que servem ao governo, como militares e técnicos, e o fato de que sempre que alguma coisa acontece, o governo exige um sacrifício deles, né, para estar lá pelo país e para morrer pelo país, enquanto o governo não necessariamente está lá para eles quando eles precisam. Né? Nesse sentido, o filme se aproxima bastante do filme original do Godzilla, né, de 1954, que estabeleceu os principais temas e metáforas do gênero, além de também trazer subtextos políticos, né, da época. O que é bem apropriado, já que Minus One parece ser um reinício de franquia, estabelecendo um novo universo, uma nova série de filmes, novas histórias para o monstro. Todo o contexto da morte valorosa em relação à sobrevivência covarde é muito bem explorado nesse filme em todos os personagens, e mostra que sim, é possível fazer um filme de monstro onde os personagens humanos não são só um incômodo que a gente não vê a hora deles saírem da tela para dar lugar ao monstro ou para eles serem mortos pelo monstro de uma vez por todas, né? E é claro que o filme não decepciona também quando o assunto é o Godzilla. Tá? Eu não vou falar dos efeitos especiais porque um Oscar já fala por si só. Sim, eu sei que Esquadrão Suicida tem um Oscar por maquiagem, mas sejamos honestos, não é a maquiagem que faz Esquadrão Suicida ser um filme ruim. Mas as cenas com Godzilla são muito bem pensadas, tanto para dar o devido senso de escala do monstro, né, que realmente parece que ele é uma criatura imensa, como também para intensificar o impacto toda vez que ele aparece ou destrói alguma coisa. As cenas do Godzilla são ótimas, mas elas não são aleatórias, né? Elas não são feitas só para ter uma destruição, ou só porque é um filme de monstro e isso é obrigatório nesse tipo de filme. Elas são bem posicionadas, elas têm relação direta com o plot e acontecem organicamente, fazendo com que o filme, mesmo com um ou outro problema ou situação forçada, seja redondinho, sério. Nenhum momento parece arrastado, nenhum tempo de tela de humanos parece tempo demais, o que acontece com muita frequência nas contrapartes americanas, né, dos filmes do Godzilla. E tudo parece convergir para uma única e coesa exploração sobre vida e morte, num dos piores cenários, num dos piores momentos históricos da humanidade, ou do Japão pelo menos. Eu sempre digo que, para mim, uma história já ganha de muitas outras só por não perder o foco dos temas que ela está explorando, mesmo que a história em si tenha seus problemas. Eu acho Vingadores Era de Ultron melhor que o primeiro Vingadores, por exemplo, por causa disso. Porque mesmo com todos os reshoots e toda a pirotecnia, o filme não perde em nenhum momento o foco do que quer dizer. E com Godzilla Minus One é a mesma coisa. É um filme com um domínio bastante preciso dos seus temas e que sabe usar todo o contexto histórico real quanto o contexto fantástico em favor desses temas, ao invés de vê-los como um obstáculo e algo que só tem que estar lá. E o resultado é uma fantasia histórica / filme de monstro que traz o melhor de diversos gêneros em uma mistura que Hollywood normalmente só sonha em conseguir fazer com esse tipo de filme.
É claro que tudo isso é um resumo do que se poderia falar desse filme. E eu espero que muito mais gente possa falar dele e explorar a história por outros ângulos históricos, sociológicos, filosóficos, enfim. Porque as boas histórias permitem isso, né? E Godzilla Minus One definitivamente é uma boa história. Mas eu recomendo muito que assistam o filme e não se deixem levar pela obviedade metafórica do Godzilla, porque esse filme vai bem além e mostra muito mais do que o óbvio. E por hoje era isso. Godzilla Minus One está disponível no Netflix, então se você curte filme de monstro, esse é um que com certeza vale o seu tempo. E não se esqueça de dar uma passada lá no site do Euroceno para conhecer melhor o projeto e verificar se você é um dos leitores do Euroceno. Ok? Até a próxima!